As declarações do presidente Lula esta semana incendiaram o debate mundial sobre o massacre que acontece na faixa de Gaza. Massacre cometido pelos israelenses contra os palestinos. Lula falou durante um encontro da União Africana e depois deu uma entrevista em que criticou duramente o governo de Netanyahu e fez referências ao massacre também sofrido pelos judeus na época da Segunda Guerra Mundial. Vamos ouvir o que Lula falou. Está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Bom, a gente reparou que Lula não usou a palavra holocausto, ou seja, o assassinato de 6 milhões de judeus por parte dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas falou sim de Hitler, fez sim um paralelo. Muita gente considera que é um paralelo que não deveria ser feito, porque o holocausto seria algo único na história da humanidade. De fato, morreram 6 milhões de judeus, campos de concentração, foi um sistema industrial de matança. E isso é uma realidade histórica e não deve ser negado. Lula não negou. Lula fez outra coisa. Ele disse, olha, os judeus sofreram e sofreram muito na época dos nazistas. E agora os palestinos sofrem também. Ah, mas não dá para comparar. Bom, é um debate. É um debate possível e um debate respeitável. Acontece que a mídia brasileira, aliada de Israel, dos sionistas, resolveu partir para cima de Lula. Ele foi chamado de antissemita por ter feito essa afirmação. Eles repetiram várias vezes essa ideia de que o holocausto judeu não pode ser comparado a nada. Não é bem assim. Houve outros massacres e outros genocídios ao longo da história da humanidade. Por exemplo, as populações africanas escravizadas trazidas para as Américas, o genocídio dos armênios por parte dos turcos, os genocídios de vários povos africanos cometidos por europeus na África. Então, houve sim outros casos. E Israel não tem um monopólio do uso desta palavra. Não deveria ter, pelo menos. É uma espécie de cartada que o governo de extrema-direita de Israel usa. Cada vez que sofre uma crítica, diz, não, isso é antissemitismo, é preconceito contra os judeus, nós somos vítimas da Segunda Guerra Mundial. Ninguém de bom senso discute ou nega que os judeus foram vítimas de um massacre terrível na Segunda Guerra Mundial. Eu, pessoalmente, preferiria comparar o que acontece hoje, lá na Palestina, não com o nazismo, mas com o apartheid sul-africano, aquele regime na África do Sul, em que os negros eram mantidos em guetos, proibidos de circular à noite, sofreram todo tipo de preconceito. Israel parece sim muito com o apartheid. Mas o Lula fez a comparação com o nazismo como uma espécie de provocação ao mundo, para fazer as pessoas se mexerem. E deu certo. O debate voltou à tona. Ele pautou o debate no mundo inteiro. Sofreu muitas críticas, principalmente da imprensa brasileira. O curioso é que um jornalista judeu, radicado aqui no Brasil, Glenn Greenwald, diz que Lula tem razão de fazer esse paralelo. O que diz o Glenn Greenwald? Ninguém, nem mesmo Lula, está sugerindo que a escala de mortes em Gaza seja comparável ao Holocausto. O que muitas pessoas estão dizendo, inclusive alguns dos intelectuais judeus mais proeminentes no mundo, é que os mesmos princípios de desprezo pela vida e desumanização coletiva que culminaram no Holocausto judeu estão por trás da destruição que acontece agora em Gaza. Isso dito por um jornalista judeu. Então, a extrema-direita, na verdade, aproveitou esta fala de Lula para ir para cima. O Lula foi muito criticado, tanto pelos brasileiros aqui, os bolsonaristas e tal, e no começo saiu perdendo nesse debate, porque ficaram contra ele os bolsonaristas e também aquele setor do meio do caminho, achando, pô, o Lula errou, não devia ter falado isso. Como se falar sobre isso fosse mais grave do que o massacre em si.
O que tem que se discutir é o massacre, 30 mil pessoas mortas, mais da metade crianças e mulheres. Nós temos aqui uma pesquisa feita pela consultoria Arquimedes que mostra que ao longo dos dias esse debate foi se equilibrando nas redes sociais. Em vermelho, aqueles que apoiaram a fala de Lula e em azul, os críticos. A gente percebe que Lula foi ganhando ou pelo menos empatando esse debate nas redes sociais. Mas ele sofreu ataque também por parte do governo de Netanyahu, um show de horrores. Primeiro, o próprio Netanyahu atacou Lula, disse que ele era um antissemita. E com isso ajudou a espalhar esses ataques mundo afora. Depois o ministro das Relações Exteriores lá de Israel, que se chama Israel Katz, promoveu uma sessão de humilhação pública do embaixador brasileiro. Levou o embaixador brasileiro para um museu do Holocausto e falando em hebraico, o embaixador não entendia, fez declarações duríssimas contra o Brasil, contra Lula e disse que Lula era persona non grata. Fez uma molecagem, porque não se faz isso na diplomacia. O Brasil chamou o nosso embaixador de volta para Brasília, como protesto. E também chamou o embaixador israelense aqui no Brasil para uma conversa privada, como deve ser, e não para essas sessões públicas de humilhação, de fazer barulho, que a turma do Netanyahu gosta. Bom, o presidente do Senado aqui no Brasil, Rodrigo Pacheco, resolveu tirar uma casquinha também, porque viu que a Globo estava contra o Lula, Globo News, vou me apresentar também como um sujeito pró-Israel. E diz que gosta do Lula, mas que, veja bem, o Lula devia se retratar pelo que falou. Bom, criou-se essa onda, mas no final da semana já tinha mudado o jogo. O Lula estava já ganhando debate nas redes sociais e a própria mídia, Globo, UOL, Folha, começaram, a mídia começou a mudar o discurso e começou a dizer, bom, o Netanyahu é o problema da paz. Para você ter paz, o governo Netanyahu é o grande obstáculo. Alguma coisa mudou. A fala do Lula mexeu com esse debate. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Blinken, veio ao Brasil, se encontrou com o Lula, disse, olha, eu não concordo com o que ele falou, mas o Lula é respeitável, ele não é antissemita, não tem nada disso. Ou seja, desautorizou toda essa loucura que a imprensa e a extrema-direita brasileira estavam fazendo aqui, porque Lula denunciou o massacre e o nome que tem que se dar para isso é o massacre. É preciso denunciar os horrores do regime sionista comandado por Netanyahu e fazer isso, agora sou eu que estou dizendo, não diminui em nada a nossa solidariedade ao povo judeu pelo que sofreu na Segunda Guerra Mundial. Ao contrário, é uma forma de reconhecer que ali houve sofrimento e agora de novo há sofrimento por parte do povo palestino. Não significa ser antissemita quando a gente diz esse governo do Netanyahu é um governo extremista, de linha fascista, que despreza a vida humana, é racista, porque vários ministros e o próprio Netanyahu já disseram é uma luta das luzes contra as trevas. Eles acham que são as luzes. Estão perdendo o debate no mundo. Esse debate, os extremistas israelenses já perderam e dessa vez o Lula ajudou a trazer tudo isso à tona e, portanto, acertou. Pode não ter sido a melhor frase, a melhor maneira de dizer, mas trazer esse debate era algo necessário e o Lula fez muito bem de trazê-lo à tona.